Vamos fazer um complemento aí. Complemento não, nesse caso um vídeo sobre outro tema. Eu vejo o pessoal de repente fazendo provocação sobre a questão. Não, mas outras pessoas eventualmente ficaram para pregar, eventualmente pregaram para outros, para quem seriam filhos espirituais, eventualmente fizeram outras coisas das suas vidas e eventualmente critério. Não, veja, primeiro, naquilo que se refere ao ocultismo, ou talvez até mesmo a critérios de outras religiões, uh, primeira coisa, esses critérios não são os mais importantes. Né? Não que não tenha alguma importância. Por exemplo, claro que você pode, por algum. Aí tá, não por todos, mas por alguns critérios até ocultistas, verificar se a pessoa eventualmente tem algum pecado ou não. Né? Então, se ela eventualmente, por exemplo, teme alguma coisa, pode ser que ela esteja em pecado e tal. Então, eventualmente, se a pessoa tem um sucesso em algum tipo de teste ocultístico, isso pode ser uma boa coisa, como pode ser uma coisa ruim. Mas pode ser uma coisa boa também. Então, tipo, porque a pessoa de alguma forma teve uma resistência e tal. Tá, ok. Então, não sei se abrindo parênteses, um outro ponto. Se a pessoa, eventualmente, dentro do critério ocultístico, tanto que eu já vi, né, eu digo, nem tudo aquilo do ocultismo é ruim, mas. Ah, não, né, aqui no conectivo foi errado, não é mas. Se eventualmente a pessoa teve sucesso em algum tipo de coisa, agora vai ficar meio. Aí tá o pecado, aí tá soberba. Eu só parabenizaria a pessoa. Se eu não conseguir, tudo bem, eu respeito quem conseguiu. Para mim não tem problema. Naquilo que não é pecado. No que no ocultismo haja algum critério que a pessoa conseguiu superar, não sendo pecado, e alguns outros talvez mesmo não sendo pecado, mas gerando muito risco, e que para mim não se deveria ter assumido tal risco, mas né, então em algumas situações eu não concordaria, mas em outras situações eu concordaria. Então eu só digo o seguinte, eu parabenizaria. Então agora o pessoal vem criticando, não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, mas para mim não importa, apenas estou tentando resolver os meus problemas. E outra, em relação a critérios ocultísticos, né, primeiro que eu não aceitei teste nenhum, eu não aceitei. Aí que tá. Porque justamente nessa questão do que foi eventualmente feito na minha pessoa, talvez não exatamente teste, ou apenas ataques, né, ou mesmo teste, primeiro que eu não aceitei. Segundo, que não, eu fiz perguntas que vocês não fizeram, inclusive em relação a riscos, né? Que o pessoal não fez e com respostas que eles não sabiam, mesmo sobre as minhas experiências, né? Na igreja. Então, não, nós estamos aqui fazendo teste para ver eventualmente quem passa, quem vai. Justamente. Mas esses são apenas um lado da vida espiritual. E, aliás, um lado errado. E um lado que eu não aceitei. Então, primeira coisa, eu nunca aceitei. Então, não, mas outra pessoa eventualmente passou do teste. Não, mas eu não quero, não aceito. É errado. Eu acho errado. Por uma série de motivos. Ou, eventualmente, em algumas situações eu achava errado e depois não achei mais, mas eu não tinha resposta. Então, eu não vou colocar em risco enquanto eu não tenho resposta, aliás. Muito caso, o meu caso em 2019. Né? Como é que eu vou colocar em risco sem saber dessas questões? Não tem como perguntar, porque a questão vai acontecer dali a pouco. Né? A bomba já vai estourar. Né? Aliás, inclusive, bom, independente. Né? Não tem, né? Não é a questão. Né? Então veja só, a situação já estava para acontecer. Mas, não, mas não, primeiro, esse não é o único lado da vida espiritual. Tem outros, então eu posso. A minha obrigação, na verdade, é apenas obedecer os mandamentos, né, no caso. E talvez uma coisa ou outra. Né? Ou mesmo outras pessoas que obedeçam a outras coisas bíblicas, a mesma coisa. Agora, esses critérios ainda podem existir. Há coisas boas que eventualmente você vai poder aferir o comportamento de uma pessoa e tal. Mas esses são apenas critérios paralelos e que não são os mais importantes. Então, não, por que a pessoa está sendo julgada? Porque eu estou sendo provocado, no caso, por eventualmente não atingir determinados critérios ou atingir de maneira diferente. Né? E eventualmente, mas outras pessoas fizeram. Tá, mas eu não faço questão. Eu tinha outras questões que dessas pessoas não levantaram. Né? E havia outros problemas. Né? E mesmo outras situações de vida, né? Fazendo comparativos e tal. Bom, eu não tô me comparando. A minha situação é diferente. Respeito quem eventualmente possa ter superado quaisquer tipos de testes. Eu não aceitei os testes. Né? Ah, e, mas não só na questão de eu não aceitar. Mesmo esses critérios sendo cumpridos por algumas pessoas, não se quer dizer esses critérios sejam ah, os elementos últimos de avaliação. Eles são critérios paralelos e mais isso que eu quero dizer, critérios paralelos e menos importantes que os outros critérios que as pessoas decidem seguir individualmente. Perceba que o meu critério era o Novo Testamento. O Novo Testamento, o objetivo, inclusive, é evitar e desviar o mal. Né? Eu tenho que pensar nisso, não tenho que pensar assim, não, mas as pessoas tiveram coragem de eventualmente enfrentar. Aliás, uma outra situação que eu vi um tempo atrás,
comparando. Depois, no momento eu não entendi direito, a pessoa. Aí tá, falando, não, mas não, numa situação dessa, comparando com outras coisas que talvez tenham ocorrido, mas umas. Não, mas numa situação que eventualmente vivi. Não, mas eu fui pra cima de uma determinada pessoa e me defendi, ataquei, usando um objeto e tal. Só que isso não tem muito sentido. Inclusive, é aquela coisa: se eu usasse um objeto contra uma pessoa que não está se protegendo com o objeto, eu seria atacado. Se eu usasse esse argumento de eu usar um objeto contra uma pessoa que está desarmada, e depois eu contasse a história, nossa, eu tive coragem, eu estava lutando contra uma pessoa que eventualmente ah, podia ser um pouco mais forte, que eu usei um objeto para enfrentá-la. Não, é assim mesmo, é assim mesmo. E fui. Ah, mas se eu falasse isso, eu seria atacado e talvez até criticado e humilhado porque eu usei um instrumento para me defender e a outra pessoa não tinha esse mesmo instrumento para se defender. Então, será que eu podia fazer? É que tá. Se eu contasse essa história, se eu fizesse isso, ah, certamente, provavelmente, pessoas me atacariam porque seria uma injustiça da minha parte. Então agora estão usando isso para se orgulhar, para fazer algum tipo de comparativo, para dizer que são de alguma forma melhores do que eu. Bom, primeiro, eu não estou competindo. O pessoal está usando esses critérios. Bom, primeiro, eu não aceitei esses critérios. Segundo, eles não são os mais importantes. Terceiro, que eu não possa fazer alguma coisa. Quarto, quando lançaram essas dificuldades para mim, não que, no meu caso, não houvesse questões diferentes. E outra, em outros momentos, eu enfrentei e respondi o que estava errado nos ataques contra mim. Né? Eu, sem aceitar a técnica, mas respondi quais eram as acusações. Não fiz isso quando eu achei que o escândalo para as pessoas era muito grave em relação às informações falsas. Porque se fosse apenas para informações verdadeiras, a situação seria diferente. Né? Então, agora não lembro onde que eu estava. Não aceitei teste. Sim, o elemento que eu estava havia dúvidas sobre a questão de eventualmente colocar as pessoas para sofrer em relação a coisas que na verdade seriam visadas pessoalmente contra mim. Então por que eu vou colocar as outras pessoas para sofrer? Porque, quer dizer, as circunstâncias são diferentes. Eu não estou aqui para competir em relação a testes específicos se outras pessoas de alguma forma passaram nos testes em critérios espirituais que eu não conheço e não queria. E até por não conhecer também, não queria, não só por isso, não queria participar. Porque eu acho que isso é um risco aos demais. Se isso de alguma forma teria outra resposta, ali eu teria, vamos dizer, vamos dizer, não daria para fazer eventualmente essa avaliação. Eu teria justamente porque aí que tá. Não quer dizer que mesmo que houvesse outras respostas, eu não acredito necessariamente que Deus vai fazer uma proteção. Até porque antes isso não estava, no caso, sendo feito ou não estava sendo feito do jeito que eu achava, ou mesmo até não estava sendo feito. Até porque eventualmente isso dependeria, veja bem, isso dependeria também do meu comportamento e do comportamento dos outros. Então não é simplesmente assim, não é simplesmente eu chegar aqui, não, eu vejo como não faz sentido. Não, mas a outra pessoa eventualmente fez os testes. Como é que eu vou, por causa do meu teste, por causa do meu teste, colocar outras pessoas em risco? Não, mas outra pessoa não sei. Como é que eu vou fazer isso? E eu não acho que as pessoas obedecem 10 mandamentos. Nada contra. Então, é isso que eu estou dizendo. Se passaram qualquer tipo de teste, naquilo que não é pecado, pô, estou aqui parabenizando. Até nesse ponto, por mim, cara. Se outras pessoas conseguiram ter comportamento melhor que por mim, acho legal. Não quero esnobar, não quero dar de ombro. Não é isso. Estou mexendo de ombro aqui, mas não estou dando de ombro, não. Parabenizo naquilo que é positivo, naquilo que tem valor, né? Naquilo que não for pecado, naquilo que eu eventualmente age, naquilo que eu concorde. Né? Se bem que eu não concordo muito com a questão do conflito. Mas enfim, depende. Naquilo que eu concorde, né? Ou até naquilo que eu não concorde e acabou, de certa forma, vamos dizer, dando certo, eu estou aqui, de repente, parabenizando. E sabendo que outras pessoas agiriam, na verdade, da forma que eu agi. Né? Mas independente. Né? Para mim, isso não importa. Eu tento resolver as minhas situações, as outras resolvem as delas do jeito delas. Por mim, eu falo, bato a mão assim, mas não é num sentido irônico ou num sentido snob. Estou simplesmente achando que, pô, se a pessoa conseguiu, parabéns. Não é o que eu faria, mas parabéns que, de alguma forma, de outro modelo, de outro modo de ação,
deu certo para você. Né? Por mim, não, deu para você ou para vocês, né? Porque na verdade é mais uma pessoa. Se deu certo para vocês, que legal, estou aqui parabenizando. Sem ironia. No primeiro ponto. Agora, no segundo ponto, eu tenho que verificar outras questões. E que pelos outros não falam, não, se eu sair pra porrada, pra ir pra porrada. Não, mas peraí. Se eu fizer. Em um dos exemplos que eles deram, se eu fizesse isso, eu seria humilhado depois. Porque eu estaria usando um instrumento que outra pessoa, outras pessoas não teriam como se defender naquele momento. Então, no meu caso não era tão simples, né? Porque sou eu. Porque sou eu. Com outras pessoas que eventualmente usassem armas contra pessoas desarmadas, elas não seriam atacadas. Diga-se de passagem. Mas fica esse complemento no canal. Não estou. Em algumas situações eu poderia discordar e até parabenizar de qualquer coisa que a pessoa tenha feito. Outras situações eu poderia discordar, até não, depende, não é exatamente pecado, mas geraria muito risco, eu discordaria e talvez não parabenizaria. Em outras situações eu concordaria e parabenizaria. Em outras situações eu discordaria e não parabenizaria, como já falei. Então eu acho que teria essas três situações aí. E aquela coisa, não, viu, outros problemas. Eu não acho que aliás, testes que eu não aceitei, inclusive. Eu não posso, por testes que eu não aceitei, colocar as outras pessoas em risco. Então, se você se colocar dentro desse paradigma de teste, eu não tenho como fazer isso. Mas como é que eu vou fazer? Não, ainda mais com o mundo, ou talvez o principal motivo é que eu não posso, vamos dizer, fazer uma garantia pelo comportamento alheio. Né? Então, não concordo com essa questão, não concordo com a eventual provocação nesse sentido. Se outras pessoas tiveram algum tipo de sucesso em testes que, imagino, elas tenham aceitado, elas tenham aceito, não quer dizer que a minha reação a isso seria a mesma que a dessas pessoas. Eu agora sou criticado por isso. Não, mas outras pessoas. Não, por mim, não. Se outra pessoa conseguiu, legal. Eu não acho que eu deva conseguir, porque o risco para as outras pessoas é grave. Então, fica esse complemento em o canal. Ou mesmo se depois houve outro tipo de responsabilidade em relação a essa questão, mas não foi a crença ao momento em que as dificuldades aconteceram, no caso, contra mim. Né? E que outras pessoas poderiam, de alguma forma, ser lesadas. Então é só isso. Né? As situações. Aí que tá, mesmo que seja considerado que outras pessoas tenham sucesso, eu acho que eu ainda prefiro os meus métodos de ação. Talvez aí o meu modus operandi. Uma coisa mais tranquila, uma coisa mais relax, uma coisa menos conflitante, menos conflituosa até, melhor dizendo. Uma coisa menos conflituosa e visando ali o bem comum. Essa é mais uma realidade e fica esse complemento em o canal. Valeu!